não tenho escritório, não tenho clientes, o que eu devo fazer? A live de hoje aborda um passo inicial na advocacia. Então, o colega se formou, construiu uma trajetória de estudos e passou na prova da ordem. Você sabe que a prova da ordem está cada vez mais exigente. Então, ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil e não tem escritório, não tem clientes. O que ele deve fazer? O que eu vou sugerir para ele fazer? Então, esse é o tema da live da terça. Vamos devagarinho iniciando essa conversa. Tudo bem, Thaís? Vamos devagarinho construindo esse conteúdo, esse repertório que eu já vou abordar. Então, eu quero iniciar a live da terça chamando a atenção da razão pela qual eu faço tanto conteúdo sobre recuperação judicial. Por que eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial? Meus caros colegas, eu produzo tanto conteúdo porque eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a melhor área do direito para o advogado se colocar. Eu produzo tanto conteúdo porque eu não tenho nenhum receio em afirmar que essa é a área do direito que mais vai seguir se expandindo ao longo de 2021. E para afirmar isso, basta visitar todos os dados que envolvem o cenário pelo qual nós estamos atravessando. Então, eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial porque eu estou convencido que esta é a área que o advogado inteligente, o advogado que, enfim, pretende se colocar com inteligência no mercado da advocacia, deve olhar com atenção. É por isso que eu produzo tanto conteúdo, é por isso que eu dedico parte da minha jornada laboral, parte do meu trabalho, parte do meu tempo a dividir com você conteúdos importantes de recuperação judicial. Porque é, de fato, um mercado interessantíssimo para a advocacia e que me parece pouco explorado. Me parece que os colegas não se deram conta do tamanho, da potência que é uma recuperação judicial do ponto de vista do escritório de advocacia. Sexta-feira passada, um colega estava me perguntando quanto que estavam envolvidos do ponto de vista de valores, de honorários para promover uma recuperação judicial. E aí, esse colega me perguntou: Marcelo, por que você não divulga isso nos seus canais? E de fato eu não divulgo mesmo, mas me perguntava o Juliano: Marcelo, quanto um advogado ganha para promover uma recuperação judicial? Isso no contrato de honorários, qual é o valor mínimo para se promover uma recuperação judicial? Eu respondi sexta-feira, não vou vincular em todos os canais, mas especialmente eu vou vincular, que é aqui. Quanto o advogado ganha no mínimo para promover uma recuperação judicial? No mínimo, não existe contrato de honorários para promoção de uma recuperação judicial com valores inferiores a R$250 mil. Não existe. Por quê? Porque o valor total de uma recuperação judicial sempre envolve valores superiores a 1.500.000, 1.500.000 no mínimo. É possível fazer recuperação judicial com valores mais baixos? Claro que é. Vale a pena? Claro que vale. Já produzi um conteúdo sobre isso, mas não existem honorários inferiores a R$250 mil em uma recuperação judicial com valores superiores a 1.500.000, que é um valor baixo para recuperação judicial. Agora eu pergunto para os colegas qual é a área do direito que oferece esses valores contratualmente estabelecidos, além dos valores que serão alcançados nas diversas ações incidentais. E aí a conversa poderia se estender para esse caminho, mas eu não vou fazer isso agora. Então, é só para sublinhar a relevância desse mercado. Marcelo, esses R$250 mil são pagos quando do ingresso? Evidente que não, mas pelo menos 20% destes valores, sim. Então, pelo menos
40 a 50 mil reais o escritório de advocacia recebe antes de distribuir a petição inicial. Exatamente, antes de protocolar a petição inicial ou condicionando o protocolo da petição inicial a esses 20%, então 50, 40, 60 mil reais se percebe antes do próprio protocolo da petição inicial. Agora eu pergunto para os colegas qual é a área do direito que oferece isso. E pergunto com um pouquinho de brincadeira, qual é o canal que divide com você esses conteúdos com tanta clareza. Mas, enfim, esse colega na sexta-feira me perguntou qual era a remuneração mínima de um advogado que promove recuperações judiciais. E é mais ou menos esse o assunto. Então eu não tenho dúvida que é um mercado interessantíssimo. Mas vamos lá, olha só, a pergunta é a seguinte: eu não tenho escritório, eu não tenho clientes, o que eu devo fazer para, enfim, ingressar na advocacia? E aí eu quero fazer uma resposta, meus queridos colegas, em dois movimentos. A resposta vai ter dois caminhos. O primeiro, um caminho mais subjetivo, que depende só de você, que depende do advogado, da advogada, fazer o que eu vou dizer. E o segundo, que tem uma natureza objetiva, Eduarda. O segundo tem uma natureza mais empírica. E eu vou conversar sobre esses dois caminhos com você nessa live muito especial, a live da terça, em que eu vou dividir algumas coisas que realmente eu nunca falei. Já comecei fazendo isso, né? Então, vamos lá. Então, responder o que deve ser feito vai no sentido de dois caminhos que se combinam, mas são particulares. O primeiro caminho é subjetivo, e aí é o seguinte: meus queridos colegas, o que todo advogado recém-formado faz? Então, o advogado se formou, passou na prova da ordem, a prova da ordem está cada vez mais difícil, mais sofisticado, o camarada se dedicou, passou na prova da ordem. O que 99% dos advogados fazem? 99% dos advogados constroem uma plaquinha e se apresentam como advogado da área civil, trabalhando com direito de família, com direito civil, responsabilidade civil, direito de trabalho, por vezes até sinalizam direito previdenciário. É isso que acontece em 95%, 98% dos advogados que têm a sua inscrição deferida na ordem, e uma inscrição que está cada vez mais desafiadora mesmo. Então, mérito do advogado que passou na prova, mérito do acadêmico que passou antes mesmo de se formar. Então, vamos lá. Esse é um movimento. O segundo movimento que esse advogado faz é distribuir currículo para dezenas de escritórios. Então, o advogado se formou, o colega se formou, passou na prova da ordem e faz dois movimentos. O primeiro movimento é distribuir currículo em vários escritórios. O segundo é se apresentar como um advogado que atua na área civil. Algum problema nisso? Nenhum problema. A única questão que vale a pena ressalvar é a concorrência. Você tem ao lado de você 1 milhão de advogados fazendo o mesmo. Você tem na sua região pelo menos 50 ou 100 advogados que estão na mesma posição. Você tem na mesma circunstância que você, quiçá 100, 200, 300 advogados. Então, talvez você esteja sendo mais um de tantos. Você esteja construindo uma trajetória comum a centenas de advogados. Fausto me convidou para fazer uma conversa ao vivo. Fausto, ao final dessa discussão, dessa apresentação que eu preparei com muito carinho para vocês, eu faço essa conversa, meu velho. Então, se você quiser aguardar, eu construir esse raciocínio, ao final eu faço essa conversa, eu abro a câmera, tá bem? Mas voltamos aqui. Então, assim, é errado fazer isso, distribuir currículos e se apresentar como advogado especialista da área civil? Não é errado, mas você fará algo que já está sendo feito por centenas de colegas na sua região, tá bem? Então, o que você sugere, Marcelo? Eu sugiro que você construa uma especialização. Eleja uma área do direito e dedique as suas energias para compreender com profundidade essa área.
Então, ao invés de se apresentar como um advogado que atua em várias áreas, em várias frentes, muitos advogados, área civil, trabalhista, direito de família, enfim, previdenciário, alguns se aventuram na área penal, o que é um risco sem especialização, convenhamos. Mas, enfim, ao invés de se apresentar como um generalista, eleja apenas uma área. E dizendo isso, eu vou dar alguns exemplos. Se você tem identificação, por exemplo, construa uma caminhada na área do direito da mulher. É uma área carente de profissionais com qualidade e há um amplo mercado a ser explorado. Poucas advogadas se identificam profissionalmente com a área específica de direito da mulher e construa um posicionamento a partir desta área. Eleja primeiro uma área. Então, por exemplo, direito da mulher. Por exemplo, direito do consumidor. Por exemplo, eu anotei aqui direito de trânsito. Eleja uma área. E depois de eleger essa área, a gente prossegue a conversa. Eu sugiro desinteressadamente que você eleja a área de recuperações judiciais. E eu vou trabalhar aqui a partir dessa decisão, tá bem? É uma área particular e eu sugiro que você escolha essa área. Mas, enfim, independente de ser esta ou outra área, escolha apenas uma área e dedique as suas energias para essa área. Mas, Marcelo, como é que eu vou ter clientes? Vamos devagarinho, nós estamos ainda no primeiro passo. Então, você elegeu uma área, direito da mulher, direito do consumidor, direito do trabalho, enfim, direito de trânsito, escolheu uma área. Recuperação judicial, o que você faz? O que você deve fazer necessariamente? Você deve fazer uma imersão nessa área. Você deve imergir nessa área, você deve estudar essa área. Isso significa não necessariamente, meus queridos colegas, não necessariamente visitar a lei 11.101. O fato de você escolher a área de recuperação de empresas não significa que você deve se deter na lei 11.101. Claro, você deve ler a legislação. Isso é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Não é uma condição que resolve a atuação no mercado de recuperação judiciais, mas é uma condição necessária, Eduardo. Então, sim, você deve ler a Lei 11.101 e eu sugiro que você leia concebendo o estudo a partir de tópicos específicos. Não leia a Lei 11.101 de A a Z, porque não tem sentido. Então, leia os legitimados, leia o capítulo relativo à verificação dos créditos, leia o capítulo relativo às atribuições do administrador judicial, leia a parte respectiva à Assembleia de Credores e assim sucessivamente. Enfim, leia a Lei 11.101, isso é necessário, mas isso não é suficiente. Além disso, nós estamos no primeiro movimento para se posicionar como profissional em recuperações judiciais. Ah, Marcelo, eu escolhi outra área. Tudo bem. Então, faça isso pensando em outra área. Leia a legislação, por exemplo, relativa à área que você escolheu. Mas, estando na área de recuperações judiciais, você visitou a Lei 11.101 e depois você vai fazer o seguinte. Você vai visitar os tribunais superiores, especialmente o STJ, e fazer uma leitura atenta, mas desinteressada. Marcelo, que doido! Exatamente, uma leitura atenta e desinteressada, porque você não está procurando nenhum tema específico. Você está lendo sobre como os tribunais superiores manejam a recuperação judicial. Então, uma leitura atenta e desinteressada da jurisprudência pronta sobre recuperação judicial. Então, você fará esse primeiro movimento, vai ler a legislação, junto com isso vai visitar no STJ a jurisprudência pronta sobre recuperações judiciais. E aí nós já estamos amadurecendo um posicionamento, você já começa a construir algo que eu julgo fundamental para se posicionar em uma área específica, você começa a construir o que eu chamo de quadro conceitual. Você começa a construir um repertório sobre recuperação judicial. Você começa
a compreender esse campo particular do direito a partir de algumas expressões, conceitos específicos. E aí, acredite no que eu vou dizer, cada nicho específico do conhecimento, cada nicho do direito, cada nicho da ciência envolve um quadro específico de palavras, um quadro, por assim dizer, conceitual. E você, nesse primeiro movimento, depois de ter escolhido a área, eu sugiro recuperação judicial, mas há pouco tempo eu falei em outras, você vai construir um arranjo conceitual dessa área, porque é isso que vai distinguir você dos amadores. É isso que vai distinguir você do generalista. É essa construção que vai destacar você daqueles centenas, milhares de advogados generalistas que, enfim, acabam disputando honorários para posicionamento na área. Então você vai construir, repito aqui, um quadro teórico conceitual das palavras-chave da área que você escolheu. Supondo que seja recuperação judicial, você vai escrever numa folha de ofício, você vai escrever plano de recuperação judicial. É importante? É um conceito importante? Plano de recuperação judicial é importante. Lendo as decisões, lendo a legislação, eu percebi que créditos que se submetem à recuperação judicial e créditos que não se submetem é uma expressão importante também, repetidamente está sendo colocado. Além disso, Assembleia Geral de Credores, olha só, interessante também. Enfim, você vai listar 20, 30 palavras, expressões, conceitos que definem esse nicho particular do direito. E aí, você vai se apropriar desse nicho particular a partir dos conceitos que o informam, que o sustentam. E até ficou bonita essa expressão, né? Dos conceitos que o informam, dos conceitos que o sustentam. Está bonito isso aqui. A Eduarda perguntou, indica alguma doutrina? Muita doutrina, Eduarda. Daqui a pouco eu posso dividir com você alguns livros em particular. Mas vamos seguir aqui. No final eu divido com você, Eduarda, algumas expressões. Mas existe uma outra mudança de paradigmas. Olha que coisa doida, que palavra, que expressão bonita, mas é verdade. Eu quero que você, escolhendo um nicho particular do direito, faça um movimento, Basílio, de cunho, agora difícil pra cacete, de cunho epistemológico. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Eu quero que você pense comigo, depois de eleger a área, escolheu a área do direito, compreendeu que disputar mercado com advogados generalistas é a melhor receita para ficar rebaixando honorários. Compreendeu isso? E agora nós estamos viajando aqui na construção dessa compreensão profunda de um nicho particular do direito. E aí eu sugeri que você leia a legislação, leia a jurisprudência pronta do Superior Tribunal de Justiça, o Basílio aqui, tá no direito do trabalho, tá certo, meu irmão? E além disso, eu sugiro que você visite um canal no YouTube muito interessante e que divide cotidianamente conteúdos práticos de recuperação judicial. Eu digo, sem nenhum interesse, que é o melhor canal de recuperação judicial. E claro, eu estou me referindo ao canal chamado Marcelo Andreatta Recuperação Judicial. Então, visite esse canal também se você quiser construir esse arranjo teórico consistente sobre recuperação judicial. Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você é que é necessário ter uma mudança paradigmática. E eu vou explicar melhor, uma mudança de cunho epistemológico. Para trabalhar com qualquer área do direito, nós somos talhados, nós somos assim, lapidados pela faculdade para pensar teoricamente. Nós somos, por assim dizer, artesanalmente construídos para pensar só do ponto de vista teórico. E eu quero que vocês façam uma mudança epistêmica, não sei se fica bem essa expressão, mas eu quero que vocês façam uma mudança de pensamento, de raciocínio. Eu não quero que vocês pensem do ponto de vista teórico. Esqueçam a teoria um pouquinho. Pensem na prática. Recuperação judicial
se torna um processo extraordinário a partir do momento que nós temos uma compreensão do Instituto na prática, no dia a dia, na vida concreta da empresa. Recuperação judicial se torna um assunto interessantíssimo quando a gente se afasta um pouquinho da teoria e pensa naquela empresa em dificuldades e começa a pensar, a partir do caso concreto, a conveniência de se promover uma recuperação judicial. A conveniência de se resolver os entraves que a empresa enfrenta a partir de uma recuperação judicial. Aí, o que é um tema jurídico interessante e instigante passa a ser um tema amplamente interessante e extraordinário, porque você começa a ver que a solução do problema do agente econômico é a recuperação judicial. Ainda mais com a mudança recente na legislação. Qualquer problema relativo a endividamento empresarial passa hoje por se cogitar ingressar no regime recuperatório. Não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, por que eu sugiro mudança epistemológica? Por que eu sugiro uma mudança de pensamento? Porque você deve pensar, você deve encarar a recuperação judicial como um remédio jurídico para um problema prático, para um problema concreto, para um problema de ordem econômica. E assim você vai ver a vida que a recuperação judicial envolve, que o processo de recuperação judicial abrange. E aí, eventualmente, você vai ficar interessadíssimo pelo assunto em si. Tá bem? E essa mudança de pensamento, essa mudança de cunho paradigmático, foi essa expressão que eu utilizei, faz com que você comece a compreender as questões que envolvem o processo, as questões jurídicas que envolvem o processo a partir de um outro interesse. Você terá um outro interesse muito maior, um interesse muito mais genuíno, um interesse que não é propriamente um interesse financeiro necessariamente, é também, eu já expliquei, o grau de rentabilidade desse processo, mas o interesse da vida que o processo acaba manejando, oferecendo. Então, esse movimento todo, vocês perceberam que esse movimento todo é de cunho teórico, melhor dizendo, de cunho subjetivo, diz respeito à posição de cada colega, diz respeito à percepção que cada colega pode construir. Agora eu quero ir para o segundo momento. Você fez toda essa jornada, você anotou todos os pontos, se inscreveu no meu canal do YouTube e pensou, caramba, que canal maravilhoso, adorei, curtiu os vídeos, ficou feliz, mandou mensagem, Marcelo, genial esse vídeo, enfim, você fez tudo isso, me deixou super feliz, estamos todos alegres e agora vamos lá, eu quero meu primeiro cliente. Não tenho escritório e não tenho nenhum cliente. O que eu faço? Me posicionei na área, compreendo o instituto, compreendo o que envolve uma recuperação judicial e curti RJ. Curti RJ, gosto desse tema. O que eu faço? Aí nós vamos ter que pensar em dois movimentos. Você quer atuar como administrador judicial, você quer atuar como advogado de recuperanda. Ou você quer atuar como advogado de credor. Advogado de credor eu vou deixar no segundo plano, em outro momento eu posso discutir com maior profundidade, porque eu já discuti bastante ao longo desse ano. Então, vamos nos focar como advogado de recuperanda e como administrador judicial. O que eu faço? Advogado de credor, melhor, advogado de recuperanda. Primeiro movimento, você deve ter duas ações. Duas ações você deve imediatamente implementar após, claro, ter esse repertório, saber do que está falando sobre recuperação judicial. Administrador judicial, uma ação. É isso. Então, em um primeiro momento, se você pretende atuar como advogado de recuperanda, promovendo recuperações judiciais, você tem duas tarefas a cumprir. Administrador judicial, você tem uma tarefa a cumprir. Então, a tarefa do advogado da recuperanda. O que o advogado de recuperanda deve fazer? Construir um posicionamento no mundo digital. Não tenho escritório, não tenho uma sala de atendimento, eu vou construir o meu posicionamento no mundo digital. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso
construindo um posicionamento afirmando a minha autoridade nessa área. E eu vou fazer isso construindo, produzindo conteúdos que potencialmente o meu cliente tem interesse em saber. Qual é o meu cliente? Meu cliente é um empresário viável que passa por uma crise. O meu cliente é um empresário que é viável do ponto de vista financeiro, mas atravessa dificuldades. Esse meu cliente deve receber informações, tudo na forma do estatuto da OAB, informações condizentes com a necessidade que ele está atravessando. O que todos os empresários que precisam fazer recuperação judicial estão enfrentando? Todos estão enfrentando um cenário de imprevisibilidade, de instabilidade. Todos. Vejam o abre e fecha que nós estamos agora atravessando. Vejam o agravamento do cenário atual de pandemia, em que na região sul, por exemplo, começam a faltar leitos. Vejam esse cenário de crescente insegurança com relação ao futuro. O que os empresários precisam? Eles precisam de tempo. O stay period previsto na Lei 11.101, eles precisam de uma forma de repactuar os compromissos, uma forma impositiva, eles precisam alongar suas dívidas. Então, apresentar para o potencial cliente os benefícios da recuperação judicial de um modo íntegro. Isso significa um posicionamento digital. E para isso não precisa de escritório. Para isso é desnecessário o escritório. Agora vejam bem. Eu, ao longo da pandemia, já conversei com clientes de Minas Gerais, da região sul, de São Paulo, tudo pelo mundo digital, pela plataforma Zoom. Reuniões sérias, formais de atendimento. E eu estou querendo dizer com isso o quê? Eu estou querendo dizer que é possível construir um posicionamento digital e afirmar esse posicionamento digital a partir, no mundo da pandemia, dessa loucura que a gente atravessa, através de reuniões via plataforma Zoom. Mas nós estamos ainda no passo anterior, no contato, na construção de autoridade com o potencial cliente. Como é que você vai fazer isso? Produzindo conteúdos que resolvam as questões do seu potencial cliente. E aí você vai me dizer, Marcelo, não é bem assim produzir conteúdo, não é bem assim atender cliente no mundo digital. Olha, eu entendo essa descrença, eu entendo esse receio, mas deixa eu ser bem franco com você, ele é equivocado. Eu atendi um advogado em São Paulo, dono de uma grande banca de advocacia, com mais de 30 colaboradores, que estavam em sua casa de campo e fizemos uma consultoria. Na verdade, ele precisava de uma consultoria para atuação em uma grande recuperação judicial. Eu fiz essa consultoria online, via Zoom, durante mais de 2 horas. E esse colega me informou que estava revisando a ideia de escritório físico. Estava revisando a percepção de que era necessário ter uma grande estrutura. Porque grande parte do trabalho jurídico hoje não passa mais por essas grandes estruturas. E eu estou dizendo isso para você que tem escritório, desmobilizar o escritório? Não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que se você não tem um escritório, você pode sim começar sim um escritório a partir dessa estratégia de posicionamento. Mas há um segundo movimento ainda mais simples, que o advogado que pretende atuar promovendo recuperações judiciais pode e deve fazer. Há um segundo movimento ainda mais simples que o advogado deve fazer: conversar com os contadores da sua região. Então veja bem, você elegeu a área. Depois de eleger a área, você imergiu nessa área e construiu um repertório sobre essa área. Gostou tanto da área que passou a seguir o meu canal no YouTube e disse, pô, que canal legal, vou acompanhar esse canal. Foi lá e curtiu e eu fiquei muito feliz. Depois disso, foi em busca
de prospecção de clientes, construir um posicionamento na sua região. E você começou a produzir conteúdos ligados aos benefícios potenciais da recuperação judicial e distribuir esses conteúdos para os potenciais clientes. Veja bem, não significa, o que eu estou dizendo não é para dividir artigos de lei. Eu não estou sugerindo que você pegue a Lei 11.101, divida e distribua, não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve discutir neste posicionamento, você deve discutir, produzir, distribuir, reproduzir, repetir os principais benefícios da recuperação judicial para o seu potencial cliente. Veja bem, nós não estamos falando aqui em advogados. Você não vai reproduzir o juridiquês. Você vai explicar os potenciais benefícios para o seu cliente com uma linguagem menos jurídica e mais econômica. E no momento seguinte vai conversar com os contadores da sua região, explicando a sua expertise, explicando os benefícios do processo de recuperação judicial, explicando por que você compreende que recuperação judicial é a melhor solução para o agente econômico em crise. Agora, só é possível fazer isso, fazer essa conversa, se tiver feito a imersão anterior. Se tiver feito esse aprofundamento no processo de recuperação judicial. Porque trabalhar com recuperação judicial não significa, não pode ser trabalhar reativamente. Você não pode trabalhar com recuperação judicial a partir da reação. Você deve trabalhar com recuperação judicial promovendo a recuperação judicial. Marcelo, eu não entendi o que você quer dizer com isso. Marcelo, o que significa trabalhar reativamente ou trabalhar proativamente? Olha só, você não pode ficar atrás da máquina quando for promover uma recuperação judicial. Você não pode, o que eu quero dizer é que quando você for fazer a prospecção para atuar em recuperação judicial, você deve estar afiado, você deve estar afiada, você deve saber quais são os entraves, quais são as questões, quais são as contradições, quais são os conflitos que se verificam no processo de recuperação judicial. Você não pode promover uma recuperação judicial sem ter a visão do processo, sem saber o que vai acontecer, sem ter uma linha de tempo clara das etapas que você vai atravessar. É nesse sentido que você não pode ser reativo. Você deve projetar a recuperação judicial desde antes do ingresso. E é por isso que a imersão é importante. Essa é uma das grandes distinções do trabalho de recuperação judicial com outros ramos do direito. Eu consigo promover uma ação na seara consumerista sem ser um grande teórico de direito consumidor. Eu consigo promover um divórcio sem ser um estudioso em direito de família. Porque se não houver nada fora do esquadro, o divórcio será realizado nos moldes genéricos do Código Civil, enfim, das convenções que a gente sabe. Agora, no processo de recuperação judicial, eu não tenho direito de promover o processo sem saber como ele terá o seu regular andamento, sem saber das fases, sem projetar as fases, porque o risco é muito grande. Então, nesse sentido, é necessário estar afiando o machado. Por isso é necessária a imersão. Por isso é necessário o treinamento avançado em recuperação judicial, por exemplo, ou um outro curso. Na verdade, o curso que eu desenvolvi é um curso de natureza prática. Pretende exatamente cumprir essa função. O camarada vai estar preparado para as questões que envolvem o campo de batalha. Ponto. Não tem uma questão do processo de recuperação judicial que não seja discutida no treinamento avançado em recuperação judicial. E se tiver, essa questão será discutida no colegiado empresarial. Qual é a ideia que está por trás disso? A ideia que está por trás disso é precisamente amparar o colega que está ingressando no campo de batalha, para ele perceber que ele não está sozinho, para ele perceber que qualquer questão que surgir no bojo
do procedimento será enfrentada por um grupo de advogados, além de pessoalmente por mim. Essa é o espírito, essa é a ideia por trás do treinamento avançado em recuperação judicial. E eu vou além. O colegiado empresarial foi criado originalmente só para responder as questões do treinamento. Então, eu concebi todo o treinamento avançado em recuperação judicial de A a Z, do primeiro módulo até o último, todas as fases do processo de recuperação judicial, e logo em seguida eu me dei conta que é possível que os colegas tenham dúvidas sobre esse projeto. E essa dúvida, essas questões que poderiam surgir, foi objeto de um momento específico. A gente criou todo sábado pela manhã uma reunião do colegiado empresarial para responder as questões do treinamento. Só que o colegiado passou a ter vida própria e os advogados do Brasil inteiro mesmo, começaram a discutir questões que envolviam a prática, não necessariamente questões do treinamento avançado em recuperação judicial. E aí, em determinado momento, tomou vida própria o colegiado, com produção de conteúdo e questões mais. Mas, enfim, é preciso estar afiado para trabalhar com recuperação judicial, porque trabalhar com recuperação judicial sem projetar a recuperação judicial significa um risco para o cliente, mas o cliente, vamos deixar no segundo plano, para você, advogado. Promover uma recuperação judicial sem ter clareza do procedimento significa um risco para o advogado. Então, nesse sentido, é importante essa imersão. Atuar como administrador judicial, Marcelo. Atuar como administrador judicial, o que se faz? Em uma reunião do colegiado, em que o tema era esse, um colega perguntou: Marcelo, como é que eu faço para trabalhar com recuperação judicial como AJ? Devo constituir uma empresa? O que eu devo fazer? E eu perguntei para ele: você já foi conversar com um juiz? Você já foi em alguma vara civil discutir como estão as nomeações? Não, nunca fui. Então, atuar como AJ tem como primeiro movimento visitar o cartório, conversar com o assessor, ver se já existem administradores judiciais da comarca que são reconhecidos, se existem, começar a se apresentar como quem pretende atuar nessa área também. Marcelo, é só isso? Meus queridos colegas, é muito mais que isso, vocês sabem do que eu estou dizendo, mas o primeiro movimento é se apresentar como quem pretende atuar como administrador judicial. E dizendo isso, fazendo tudo isso, vocês têm condições de alcançar a nomeação como administrador judicial ou alcançar potenciais clientes no diálogo com os contadores. Essa era a ideia de hoje. Perguntas que eu recebi, algumas perguntas. A Eduardo me perguntou: Marcelo, quais as doutrinas que você sugere? Leiam os materiais do Dr. Daniel Carmo Costa, isso é interessante. Leiam os materiais, tem um livro que é referência hoje em recuperações judiciais, que se chama Construção Jurisprudencial da Recuperação de Empresas, da Recuperação Judicial de Empresas. Deixa eu ver aqui. Está aqui. É um livro referência que eu seguidamente menciono. Então, a Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas é um livro que vale demais a pena. Tem um livro do pessoal aqui do Sul que se chama Recuperação de Empresas e Falência, que é um livro escrito pelo professor João Pedro Scalzilli, Spinelli e Rodrigo Telechê, bom livro também. Tem um manual do Cristiano Inhofe que fala, que divide várias questões, na verdade, jurisprudenciais, né, da recuperação judicial. Enfim, livros tem bastante, Eduarda, e a gente divide também essas discussões no colegiado, tá bem, querida? Olha só, o Fausto pediu para fazer uma conversa comigo há pouco tempo. Se ele estiver aí, a gente pode trocar figurinha. A minha ideia é seguidamente conversar com os colegas sobre questões práticas. E se alguém aqui quiser fazer uma conversa comigo,
fique à vontade, me adicione aqui, a gente pode fazer algumas conversas sobre o campo de batalha. Na próxima quinta-feira, no dia 4, eu vou construir com você a Masterclass O Mundo Paralelo da Advocacia, uma reunião fechada para advogados na plataforma Zoom. Então terá um número limitado de participantes, em que eu pretendo explicar por que por que eu tenho, obrigado, professor Léo, por que eu tenho convencimento total de que recuperação judicial se coloca como um mercado verdadeiramente paralelo da advocacia. E aí nós vamos discutir isso na próxima quinta-feira. Provavelmente, Eduarda, provavelmente não, seguramente na próxima quinta-feira a gente vai também abrir as inscrições do treinamento avançado em recuperação judicial. Eu vou explicar também algumas questões desse treinamento. Então, deixa eu ver aqui se o Fausto ainda está por aqui. Ele está por aqui. Fausto, eu vou te adicionar aqui. Vamos ver qual o tema da nossa conversa, tá bom? Vamos ver aqui. E vamos ver se o Fausto nos atende. Fausto, se você quiser conversar agora, a gente pode trocar uma figurinha. Senão a gente conversa na quinta-feira. Tá bem, meu velho? Então, meus queridos colegas, uma satisfação essa live da terça. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. O convite é quinta-feira, Masterclass, o mundo paralelo da advocacia, em que nós discutiremos este mercado particular do direito que eu quero ver você explorar tanto quanto eu, tá bem? Fausto, quer conversar comigo, meu velho? Diz aí, eu abro agora a câmera ou conversamos na próxima quinta-feira. Vou tentar te adicionar aqui, vamos tentar a última vez aqui, vamos lá. Enviei, vamos ver. Então, fechou para a próxima quinta-feira, tá bem? Grande abraço, vocês sabem, a expressão é em frente, significa não vamos ficar parados. Esse contexto é um contexto desafiador, é um contexto complicado, é um contexto, enfim, dramático em vários aspectos, especialmente do ponto de vista de saúde pública, gravíssimo de saúde pública, do ponto de vista econômico, severo também, e a gente pode ficar parado ou a gente pode ajudar a resolver, a dar a volta por cima. Esse é o meu objetivo, espero que seja também o de você, tá bom? Grande abraço, até a próxima.